Hello, guys and girls, I'm back again. It's Friday, é a nossa Friday, é a nossa sexta-feira. Sexta-feira essa com nossos ilustres lá de Palmeira, de São Pedro do Piauí. Tudo bom? Grande Santiago, minha ilustríssima diretora top number one, here with me, né? Isso é muito prazeroso e vamos trabalhar. Não esquece que sempre nas sextas-feiras, a primeira aula nós fazemos aqui em real time, a segunda fica gravadinha, dando aí a continuidade do raciocínio desta parte que vamos estudar agora. E outro lembrete, todo esse conteúdo, já sendo agora dia 14/10, às 21 horas, lembrando que tudo isso, ele vai ficar te revisitando na última prova, na prova de recuperação, na prova final. Nós não esperamos que chegue até esse ponto, mas nós temos que nos precaver, certinho? O ano foi intenso, foi grande, né? Muitos desafios, tá? Principalmente para você que estuda aí até às 21h45 e ainda tem que assistir a segunda aula, né? Numa outra oportunidade. Então, eu faço votos que você anote suas dúvidas, traga para nós, tá? Peça ao seu professor para entrar em contato comigo. Olha, a dúvida aqui do pessoal de São Pedro do Piauí, ou aqui de Palmeira, tá? Ou você que depois está assistindo a minha aula gravada e não teve como assistir no dia de hoje, mas assistiu posteriormente e ficou com dúvida. Então, traga a tua dúvida, anote, aponte o slide que você não entendeu, porque é o nosso maior privilégio, o nosso maior prazer é tê-los aqui com a gente, vocês se sentirem pertinho. Eu estou aqui de Teresina, você aí na sua cidade, mas nós estamos pertinho. Vamos aqui comigo, come on with me. Bom, nós vimos, num primeiro momento, um objeto do conhecimento chamado de pronomes indefinidos. E nós vimos que eles são importantíssimos. Nós estávamos treinando aqui quando é que eu posso usá-los, qual é a estrutura, né, que vai contemplar essas terminações, tá? E o impacto que eles ocasionam, né, quando estão sendo utilizados dentro de uma sentença, numa estrutura de questão onde traz a língua portuguesa pelo meio. Certinho? Na ocasião da sexta-feira passada, eu comentei com vocês, primeiro, que eles são utilizados, não é, de forma indefinida, fazendo aí referência a pessoas, animais, não é, a lugares, certinho? E eu também tenho esses mesmos indefinidos fazendo a menção de quantidade. Por isso que eu falei para vocês aquele exemplo. O do you like some tea, some coffee? Não é? Você gostaria de um pouquinho de chá, de café, some water, né? De um pouquinho de água. Olha o some me dando uma noção de uma quantidade que eu não sei especificar. Lembrando que o some, quando ele também é utilizado numa sentença interrogativa, eu espero que a resposta seja positiva, eu estou fazendo um oferecimento, eu estou tentando ser o mais gentil possível. Então, nós estamos falando de pronomes indefinidos, majorando aí a sua função indefinida, mas também dizendo que ele tem esse que de uma quantidade também indefinida. Bom, não para por aí. Nós sempre trazemos a nossa baila de discussão, não é? Essas link words, que são as preposições, né? Os adjetivos, tá? E dentro dessa posição desses adjetivos, olha só, eu preciso, né, que você marque aí, no seu caderno, né, que você marque no seu caderno o seguinte: ele faz parte do conjunto de palavras estas que vão me trazer, adivinham o quê? Uma ideia,
uma conexão lógica. Essa ideia, essa conexão lógica, ela pode sim ser uma de adição, ser de explicação, de causa, de efeito, uma consequência, uma soma, né? Eu também posso ter uma preposição, um advérbio que vai me dar a ideia de tempo, de lugar, um advérbio que vai me dar a ideia de modo e assim sucessivamente, tá? Para que isso não fique muito gramatical, eu trago sempre essa visão dentro das competências e habilidades, sobretudo do próprio Enem ou de instituições que trabalhem com esse mesmo aparelhamento. Por quê? Porque eu tenho alguns alunos que vão tentar fazer o Enem, né? Outros são da segunda série, vão ser treineiros e outros já estão se preparando para fazer no ano que vem. Também tem aquele aluno que é o aluno que faz parte do concomitante, curso técnico concomitante, por um exemplo de secretariado. Lá você tem umas das disciplinas chamadas aí de inglês instrumental. Então, nós temos que estar sempre treinando o objeto do conhecimento do nosso dia, da nossa série, né? Seguindo o nosso plano, para fechar tudo aquilo que está presente na segunda série e que vai servir de trampolim, né, para a terceira, que é aquele processo de revisão intensificada. Então, você tem aqui, ó, você tem toda essa família presente, tá? Dentro dessas link words, né? Nós temos os pronomes indefinidos, os adjetivos, sempre text and reading, porque é muito important e muito interesting estar relembrando isso. Certinho? Lembrando que nós temos dos slides 130 a 137 a nossa aula para casa. Não esqueça desse detalhe. Vamos aqui começando com a resolução. Fica ligadinho, stay tuned, né, da tarefa que ficou da semana passada. Bom, I love you too, but I don't like you all the time. Essa criancinha viralizou quando ele disse isso, né? Aí alguém, a mãe, ou o pai, ou alguém da família, fez um recorte, né? Fez disso um GIF, um meme, e aí ficou conhecido mundialmente. Ele disse assim, ó, I love you too, eu te amo também, but I don't like you all the time. Mas, contudo, eu não gosto de você o tempo todo, né? Esse vocábulo mas, você já deve perceber que ele me dá uma ideia de uma oposição, de um contraste. Então, se nessa primeira tarefa que ficou para casa na semana passada, você respondeu aí na qualidade da letra A, você com certeza acertou, né? E aí ele diz o seguinte, eu amo você, ó, vamos colocar aí uma versãozinha, né? Amo você também, né? Amo você também. Aí ele vai dizer o quê? Eu amo você também. Deixa eu consertar isso aqui, porque tem aluno que gosta de anotar as traduções, ó. Amo você também. Olha ela entrando em ação, ó. Mas não gosto de você o tempo todo. O tempo todo. Tá? Amo você também, mas não gosto de você o tempo todo. Tá? Então, ele colocou aí, obviamente, um contraste, uma adversidade. Se você marcou a letra A, temos aí o primeiro acerto da nossa noite. Bom, olha a presença do famoso because. Nós já trabalhamos because. Nós vimos que ele também apresenta uma outra grafia, né? Assim, ó, because of. Você tem aí o porquê. O because of, por causa de, devido a.
Você às vezes encontra isso muito em música, ó, cause. Então você está perante, não é, um cachorrinho que estava dizendo assim para ele, ó, eu estava ali escondidinho, tá? Porque eu amo você, né? Eu amo você. Eu estava bem aqui, ó, esperando por você, because I love you, porque eu amo você. Ei, eu me escondi debaixo aqui desse sofá, because I love you, because I like you, né? Porque eu gosto de você, tá? Porque eu amo você. Se nós ficássemos aqui dizendo vários exemplos, né, desde o que foi aqui falado por esse personagem e a outros que nós é, é, complementamos, nós iríamos ver que o because ele tem sim esse poder, né, de ocasionar essa causa, esse efeito, né? É uma relação de causa e efeito. Tá aqui já a tradução: because ou because of, porque, por causa de, ideia de causa, ideia de efeito, de consequência, tá? Porque ele vai fazer essa ligação. Na outra questão, nós estávamos vendo um cidadão aqui, um personagem, dizer it's funny because it's true, né? It's funny because it's true, tá? Você consegue visualizar que ele está dizendo, olha, é engraçado porque é verdade. É engraçado porque é verdade, tá? Sendo assim, os senhores têm aqui a mesma relação de causa e efeito. Se marcaram aí a tradução do because e a ideia que ele contempla, tá? Você tem aí perfeitamente o acerto. Dando aí sequência à parte complementar lá do pronome indefinido, nós vamos ver que os pronomes indefinidos em inglês, eles são aqueles que ao substituir ou acompanhar um substantivo, eles não se referem a pessoa, lugar ou objetivo específico. Por isso que o nome é indefinido. Eu não consigo determinar. Tá? Eles não determinam ou especificam o substantivo de forma precisa. Por isso, são chamados de indefinidos. Quando alguém olha para você e diz, olha, eu tenho algo para te dizer. Olha, eu vi alguém ali perguntando por você. Eu indefini por não saber ou não querer especificar. Olha que fantástico, né? Dá até vontade de dançar igual o Pocoyo aí, ó. Tá? Entretanto, olha o acontecimento que eu tenho. O termo some, ele é um pronome usado somente em sentenças afirmativas. Com certeza, você vai lembrar disso, tá? O some, ele é usado apenas em sentenças afirmativas. Isso é o regramento. Professor, mas eu já vi em sentenças interrogativas. É possível encontrá-lo em sentenças interrogativas. Mas se trata de um pedido, de um oferecimento, ou quando o que se espera como resposta seja algo positivo. Você está esperançoso, você está muito, mas muito polido aí, né? Você está, olha, aceita só um pouquinho, né? Vamos colocar um exemplo que eu estou começando a entender disso. Tá? Olha aí a tradução do Sam. I didn't like some of the books she sent. Ah, eu não gostei de alguns, ó, de alguns dos livros que ela enviou. Quantos livros ela enviou? Eu não sei. Então, eu vou indefinir a quantidade, tá? Eu não gostei de algum dos livros que ela enviou. He was hot and I gave him some water. Ele estava com calor e eu lhe dei um pouco de água. Olha aí, eu sei dizer qual a quantidade que foi servida de água,
não, né? Olha a demonstração, tá, de sentenças envolvendo o some e que me trazem uma relação no sentido de alguns, de uma quantidade que eu não sei precisar, tá? O outro irmão que nós estudamos, o N, nós vimos que o N, ele é neutro, isto é, não é positivo nem negativo, mas geralmente ele é usado em orações negativas, interrogativas. Quando você falar em negatividade, ou você vai ter o auxiliar mais not, ou uma palavra que tenha ideia negativa, tá? Alguma palavra que me traz algo negativo. Vamos aos exemplos, tá? I did not buy any motorcycle. Tá? Eu não comprei nenhuma motocicleta. Olha aqui a presença do verbo auxiliar did mais o not. I don't have any money today. Para dizer que não tenho dinheiro no dia de hoje. Olha a presença do auxiliar de presente mais o not. Bem verdade é para vocês que gostam de assistir filmes legendados, né? Vocês vão ver que eles dizem assim, ó. I have no money today. É o no sendo utilizado numa sentença afirmativa, mas o sentido é completamente de duplo negativo. Eu não tenho nenhum dinheiro hoje. I have no money, tá? I have no idea. Eu não faço a mínima ideia. É no chance, de jeito nenhum. Certo? E assim, por aí vai. Olha, o rarely, uma palavra que me traz uma negatividade, ele raramente tem um final de semana livre. Por isso, nós utilizamos aqui o N. Olha aí as traduções que eu já deixei no ponto para você. Ele não comprou nenhuma moto, eu não tenho dinheiro hoje, e ele raramente tem algum final de semana livre. Bom, aqui, quando você for fazer a sua marcação, não esqueça que em algumas situações é possível encontrá-lo em sentenças afirmativas, tá? Mas só é possível seu uso quando vem após if, por um exemplo, tá? Aqui é uma das observações. Ou se tiver uma palavra que tenha um sentido negativo. Eu nunca, o raramente, o sem e assim sucessivamente, porque o without significa sem. Gente, aqui é só para vocês não estranharem as possibilidades de utilização do N e as suas traduções, tá? A outra família é a família do no. Nós vimos que o no, ele já indica que é, naquela sentença que ele está trabalhando, é negativo, tá? E somente em sentido negativo. Mas se você observar, a disposição da sentença não tem nenhum auxiliar com not, mas a presença dele já faz essa negatividade. Tá? He has no car to drive away. Para dizer que ele não tem, né? Ele não tem carro para ir embora. She has no money, para dizer que ela não tem dinheiro nenhum. E no, I don't have money. Eu não tenho dinheiro. Para isso eu coloquei esse fica ligado aí. Tá? O no já é a palavra com sentido negativo. Não requer outra negativa, exceto quando ele estiver no início da oração e separado por uma vírgula. Motivo óbvio, se eu separei por vírgula, eu estou dando fim à primeira parte, né? Bacana, ele vai dar uma continuidade, uma nova ideia. Pois bem, aqui nós temos a presença dessas famílias. E antes que você se vá, não é? Porque já estamos aí há pouco de 22 minutos para a nossa aula, vamos para a nossa série Challenge, nosso desafio. E aí eu vou pedir à minha ilustríssima diretora que deixe aí
2 minutos para a pesquisa com relação a essa questão. Muito bem, o que foi que houve, jovens? Olha, ali é um modelo de questão cada vez mais comum nos dias de hoje, tá? Ele vai te dar uma sentença em português e ele vai dizer assim, ó, select the right option, né? Ele quer uma versão em inglês, tá? Uma versão em inglês. Vamos aqui trabalhar com a parte mais tranquila. Vamos lá. Do nosso grupo, ele fica a partir do from our group, tá? E professor, por que é a partir do from? Porque esse from, né? Esse from, ele é esse de, do ou da, e ele indica origem, um ponto de partida, tá? Por isso que você vai colocar a partir desse from, tá? A partir do from, você tem aí do nosso grupo, tá? A partir do from. Então, deixar ele aqui destacado para você. Então, não tem como nós eliminarmos nenhuma das duas, né? Então, vamos ver aí o que está acontecendo. Então, não tem como eliminar nem a de cima e nem essa de baixo. Eu não vi. Bom, ver está no passado. Então, você vai colocar esse eu não vi até o verbo se, tá? Esse verbo ver aqui, ó. Então, não tem como nós eliminarmos. E, professor, e esse verbo ficou com a tradução de passado, por quê? Porque quando ele disse não e somou com o verbo, esse vi, ele é representado na negativa e na interrogativa, esse tempo verbal, chamado de simple past, ele é representado através desse auxiliar aí, ó, did. E aí nós estamos falando, né? Nós estamos falando aí de uma forma bem tranquila. E eu estou acompanhando ali a resposta da galerinha lá de São Pedro. Muito bem. Então, não temos como eliminar nem por eu não vi do nosso grupo. Problemático está tão somente no
ninguém. Quando nós temos N, eu sei que ele vai ser utilizado na forma afirmativa e ele vai significar qualquer. Eu sei que ele vai ser utilizado na forma negativa e nós vimos que tem que ter auxiliar mais partícula not ou uma palavra com o teor negativo. E eu também sei que ele é utilizado em sentença interrogativa. Sendo assim, para quem marcou a segunda sentença, acertou, tá? I did not see anyone from our group. Eu não vi ninguém do nosso grupo. Não tem ninguém morando lá. Vamos verificar esse não tem ninguém. Uma das formas de dizer não tem é usar o próprio pronome de imediato, tá? Não tem ninguém morando lá. Outra forma seria usar o verbo there to be. Vamos tirar o morando lá. Morando é a estrutura do auxiliar is mais o verbo com ing, e esse lá ele é representado através, não é, do there. Só ficou esse living, morando, por conta desse ing. Essa terminação ando é essa terminação aqui, ó, de ing. E para que ela possa surgir, eu tenho que ter um verbo to be no presente, ou singular, ou plural. Ele aqui faz a funcionalidade de um auxiliar, tá? I am studying, estou estudando. I am running, estou correndo, tá? Então, não temos problema nessa parte. Entretanto, quando ele disse não tem, tá? Ele utilizou uma sentença na afirmativa, mais o sentido negativo. Por isso que não pode ser a letra do anybody, mas sim o nobody is living there. Ninguém está morando por lá. Ninguém está morando por lá. Isso aconteceu, pois a frase não tem nenhum auxiliar mais not ou palavra atrativa, com todo o sentido é negativo, tá? Por isso que ele usou a família do nobody. Nobody. Vamos tentar novamente? Vamos lá tentar novamente? Nessa questão, ele diz que pronome é uma palavra usada ao invés de colocar um substantivo, né? Para se referir aí, ó, uma pessoa, a um grupo ou uma coisa. Nós percebemos na aula de sexta-feira que se temos a terminação buddy, se temos a terminação, né, buddy e one, isso se refere a person, a uma pessoa. Se nós temos a terminação thing, isso está redirecionando para uma coisa, para um objeto, tá? Para uma coisa, não é pessoa, tudo bem? Ele pergunta aí das opções a que não apresenta um pronome. Então vamos lá, pronome relativo, pronome indefinido, aqui é um advérbio, pronome reflexivo enfático, pronome possessivo. Então, somente o item 3 apresentam a resposta correta, né? Only, que significa só, somente, é classificado como advérbio. Olha aí outro modelo de questão. Traz o texto completamente em inglês e pede para você marcar aí os itens, ou verdadeiro e falso, ou somatória, tá? Ou marcar a correta. Muito bem, vamos para mais um desafio. Ele pede para que você passe a sentença para o inglês. Então, como é que ficaria essa sentença em inglês, aí na sua opinião? Como é que nós teríamos aí essa sentença em inglês? E para tanto, vamos deixar aí 2 minutinhos na tela por conta aí do teu delay.
Olha só o todo mundo. É só lembrar, todo mundo odeia o Chris. Everybody hates, né? Ó, aquela outra música. Everybody hurts, né? Everybody hurts, né? Come on, everybody. Vem todo mundo. Olha aí o everybody. Eu até brinquei semana passada com vocês do everybody, né? Do nobody, somebody. Fiquei, inclusive, devendo de trazer essa gravurinha. Mas eu vou dar um jeito de incluir lá na parte onde nós vamos fazer text and reading, né, que é a parte de leitura de texto. Eu vou botar a carinha lá do bode para vocês visualizarem. E até do Alce 1. Alce 3, aí são 3 alces. Alce 2, aí são 2 alces. E tem Alce 1. Enfim, professores são muito sem graça, mas são essas brincadeirinhas que você vai aprendendo a fixar vocabulário. E eu estava dando um tempinho para ver isso que aconteceu ali agora. São Pedro do Piauí colocou todo mundo. Uma das versões também, viu, São Pedro? É everybody ou everyone, né? Everybody wants something. Todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo quer algo. Tá? Olha aqui. Alguma coisa é o something. Alguma coisa é o something. Olha o todo mundo, né? Poderia colocar aí dessa forma ou fazer que nem São Pedro colocou ali para nós, o everyone, 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 né? Todo mundo é something, quer alguma coisa? Eu vou chegar lá de alguma maneira. Esse chegar lá é get there, né? I will get there de alguma maneira. Aí você tem o nosso querido some way, né? I will get there. Esse chegar lá, ó, é o chegar lá, é esse menino aí, ó. E professor, e esse voo? Esse voo eu deixei para isolar aqui, porque você está falando, adivinha de quem? Do simple future. É o futuro simples. O futuro simples, ele tem esse mega superpower, né? De dizer que algo irá acontecer. Especulativo. Você tem aí algo que foi planejado? Não. Ele saiu assim, né? Decidi agora no momento da fala, enfim, certo? Então, I will get there some way. Eu vou chegar lá de alguma maneira. Olha aí o some way. Aí eu queria dizer assim, de qualquer jeito. Anyway, de qualquer jeito. Numa frase afirmativa, ele fica qualquer ou quaisquer. Bom, nesse agora, nós temos o rememorar de um tempo verbal. É a utilização do auxiliar que vai nos representar o futuro simples. Terminei de dizer no slide anterior qual era o futuro simples. Você vai colocar o auxiliar de futuro simples, tá? Mais o verbo base. Você vai colocar o auxiliar de futuro simples mais o verbo base. E por falar verbo base, eu vou fazer o quê? Vai ficar só meet, vai ficar só move, vai ficar só be e teremos apenas o arrive. Bom, na letra D é a mais, né, cheia de detalhe. Eu tenho aqui que colocar um apóstrofo LL, e eu vou colocar aqui, ó, o arrive. They'll arrive tomorrow morning, para dizer que eles ou elas chegarão, né, amanhã pela manhã. Quem vai dar essa nossa desinência, essa ideia, né, da desinência, essa abreviação, apóstrofo LL. Eu quero dizer que os carros will be, eles ficarão ou serão lighter, ou seja, mais leves.
Aonde? No futuro. Mais leves no futuro. He will move. He will move to the country in November. Eles mudarão, eles irão mudar. We will meet. We will meet. Nós encontraremos você perto do lago. Tá? We will meet you by the lake. Nós encontraremos você perto do lago. Bom, essa estrutura aí, ela é uma estrutura que indica futuro. Nós temos aí o próprio will, mais o verbo, e o verbo, você já sabe, base, ou seja, sem o to. Você tem aí o will mais o not. Ele também é igual a uma abreviação, won't, tá? E também podemos ter sujeito, apóstrofo, LL. Pronto. Isso aí você vai estar referindo ao futuro sem medo de ser feliz. Eles verão o filme na próxima semana. Como é que vai ficar isso aí? Eles verão o filme na próxima semana. Como é que ele vai jogar futebol amanhã? Ou ela jogará cartas na próxima semana. Vamos deixar aí para a última questão da nossa noite, no real time, 2 minutinhos na tela. Muito bem, São Pedro aí do Piauí. Sempre bacana a participação de vocês, tá? Eles verão o filme. Gostei aí. Então vamos colocar essa estrutura. Muito bem. They will see the movie, tá? Next week. Ficou legal aí a versão de vocês. Olha aqui, ó, movie, né? O filme. E, pessoal, eu já vi assim também, ó. Não tem problema. Tá? Professor, então esse verão com essa desinência, ela é ocasionada por conta, exatamente, de will see. Ele vai ser will see em todas as pessoas que você quiser conjugar. I will see, you will see, he will see, she will see, e assim sucessivamente. Ela vai jogar. Esse vai do mesmo jeito, ó. He will play, né?
He will play. Você poderia colocar assim ou abreviado, ó. He will play ou he'll play soccer tomorrow. Muito bem. Ah, mais uma aí, frase muito bem montada aí, pessoal lá de São Pedro do Piauí. Ela jogará cartas na próxima semana. Ela jogará cartas na próxima semana. Ela jogará cartas na próxima semana. Olha o play. Então você vai colocar o play, né? Mais outra frase ali. Ah, então ela jogará. Olha aqui o verbo. Ela jogará. Ele vai jogar. Olha aqui como é que fica também. Esse aqui é mais comum para nós, né? Ele vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, nós vamos fazer, né? Então, vários modelos de tradução. A tradução de vocês ficou legal. Card next week. Professor, eu pesquiso, eu tiro aqui com a ajuda dos meus colegas, eu olho na internet, o professor libera, mas é este o estudo dirigido, que quando você vai revendo isso durante o semestre, vai ficar aí sedimentado na tua mente, né, estas informações. Então, no primeiro momento, nós vimos aí a família do some, any e do no, quando utilizar. Vimos também a noção de quantidade que ele nos dá, casos especiais. Vimos aí algumas estruturas, respondemos algumas questões. Finalizamos agora com a presença dos nossos queridos e ilustríssimos tempos verbais, nos quais o de hoje foi o futuro, com esse modal will. É ele que nos fornece essa ideia de futuro. Desejo a vocês um excelente fim de noite. Fico por aqui ainda. Vamos até 22 horas e 30 minutos com o segundo momento da nossa aula. Te vejo na próxima.